Aleluia, paz aos eleitos em Cristo Jesus. Tema para a igreja neste ano de 2025: enchei-vos do Espírito. Eu fiz exercício aqui da última vez que eu estive com a igreja. Enchei-vos. Essa é a vontade de Deus para esta igreja. Obrigado, diaconisa Débora. Aquele que acolhe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Eu fiz esse exercício de enchei-vos com a igreja na última vez que eu estive aqui com os irmãos. E eu disse que falaria sobre isso em tempo oportuno. Parece que esse tempo oportuno chegou. A diaconisa Débora chegou aqui com uma caneca belíssima, que antes estava vazia, mas ela encheu com água. Dois símbolos do Espírito Santo. A caneca que antes estava vazia e agora está cheia, me ensina nesta noite que para eu ser cheio do Espírito, eu preciso me esvaziar de mim mesmo. E eu quero compartilhar com a igreja nesta noite aquilo que o Senhor tem me falado a respeito deste tema. Foi lido aqui, eu quero relembrar, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Foi lido do versículo 15 até o 21. Mas os irmãos sabem, eu tenho por hábito me utilizar apenas de um versículo para ministrar a palavra. E eu gostaria de falar sobre isso. Enchei-vos. Enchei-vos. O texto que Paulo traz para nós nesta noite vai nos ordenar que sejamos cheios. É complicado falar desse tema, porque nós somos congregacionais, nós somos tradicionais históricos, e nós acreditamos que exatamente no dia em que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único, eterno e suficiente Salvador, vem sobre nós o Espírito Santo de Deus, e Ele não somente passa a fazer morada em nós, mas também nós nos tornamos templo do Espírito Santo. E essa verdade é irrefutável, Ele veio sobre nós. A prova de que Ele vem sobre a igreja foi declarada na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Todos foram cheios do Espírito Santo, naquele exato momento. No meu caso, no dia 31 de outubro de 1994, o Espírito Santo veio. E eu senti naquele dia que o Espírito Santo veio. Logo, se Ele veio e passou a fazer morada, naquele dia eu também fiquei cheio. E aí essa palavra começa a conflitar, porque ele está dizendo enchei-vos. O que Paulo queria dizer com isso? Talvez o texto aí, eu não vejo a irmã Rosângela já tem um tempo, então não foi combinado. Mas ela citou aí o versículo 15,
vede prudentemente como andais. E aí surge a pergunta, como é que você tem andado? Porque a maneira como você tem andado vai me dizer se você está cheio ou não do Espírito Santo. E andar vai muito mais além do que essa minha maneira elegante de colocar um pé à frente do outro simultaneamente. Andar diz respeito às atitudes, a maneira como eu vivo, a maneira como eu me comporto, a maneira como eu me porto, a maneira como eu reajo a algumas situações da vida. Veja como você tem andado. E como é que você tem andado? Não como nécios, mas como sábios. Ele vai falar a respeito da administração do tempo. Tem gente que tem a vida atabalhoada, atropelada. Não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar na palavra, não tem tempo para fazer a leitura, não tem tempo para devocional, só tem tempo para o trabalho, 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 trabalho. Você está assoberbado de trabalho, está sufocado de trabalho, não tem tempo nem para o Senhor. Administre o tempo. Precisa tirar um tempo com Deus. Pelo que não sejais insensatos, mas entender qual seja a vontade de Deus. É uma outra grande dificuldade para nós entendermos o que Deus está fazendo. E eu confesso, queridos, às vezes eu não sei o que Deus está fazendo. Tem aquele momento que algo bate e que você fica mal. Acontece o inesperado. Acontece o que você não planejou e às vezes ao contrário do que você planejou, acontece. A Bíblia vai tratar desse conflito, olha, o bem que eu quero eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse faço. Às vezes a gente faz escolhas ruins, às vezes a gente toma atitudes precipitadas. Alguém vai dizer, falei sem pensar, foi da boca para fora, pensei alto, mas a Bíblia vai dizer que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E depois que você lançou a palavra, fica difícil voltar. Há quem diga que a palavra lançada é igual tapa no rosto. Pode pedir perdão, mas a marca dos 5 dedos já ficaram. E aí ele vai chegar nesse versículo 18, que ele vai tratar dessa maneira. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Tem algumas questões aí nesse versículo que vão me prender no decorrer da leitura. Primeiro é embriaguez. E aí, quando ele vai falar sobre embriaguez, a primeira coisa que salta, ele vai falar de vinho, é que se eu estou cheio de uma coisa, eu não posso ser cheio da outra. Ou você é cheio de vinho, ou você é cheio do Espírito. Talvez aí a grandeza do Evangelho é que ele não permite duplicidade. Ele não permite duas opções. Ou é bola ou é búlica, ou está dentro ou está fora, ou é ou não é. E a coisa começa a complicar. Ou você está cheio de vinho, ou você está cheio do Espírito. Não tem como ser cheio das duas coisas. São incompatíveis. Mas, se ele está falando no sentido figurado, eu ainda consigo piorar o texto, na minha interpretação. É que talvez a embriaguez aí seja as questões da vida, que às vezes nos atropelam, que às vezes nos sufocam, questões que às vezes a gente não consegue resolver de imediato e aquilo vai nos corroendo, questões que vão nos enrolando, minando as nossas forças, e a gente não consegue lidar com aquilo e a coisa vai complicando ainda mais, porque um problema não resolvido, ele acaba se avolumando, ele acaba criando corpo e ele vai criar outro problema. Talvez aí essa embriaguez
sejam os problemas internos, que você nem sabe que tem. Questões emocionais gravíssimas, que rondam a sua mente, seu coração, outras muito escondidas, de maneira que você nem percebe, e que precisariam ser tratados. Eu lembro do pastor Fábio Damasceno, fez uma palestra aqui há alguns anos, e ele falou sobre regressão, usando um texto bíblico: lembra de onde caíste e arrepende-te. Tem coisa que a gente até esqueceu, mas está lá. A gente não tratou, está lá. A gente não resolveu, está lá. A gente não extirpou, está lá. Imagine você, a respeito de resolver problemas. Davi, ao enfrentar o gigante Golias, o texto vai dizer que ele escolheu 5 pedras do ribeiro. De vez em quando uns doidos querem dar nome para a pedra, né? Que vai dizer: maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. Ele escolheu 5 pedras do ribeiro, dentre as 5. Ele pegou, tomou uma, colocou na sua funda, girou e acertou a testa do gigante. O gigante caiu, mas não morreu. Ele caiu atordoado, mas não morreu. Imagine você se Davi não tivesse habilidade para correr, sacar de uma espada e cortar a cabeça do gigante. Com que fúria esse gigante se levantaria de novo para atacar o pequeno Davi. Talvez aquele gigante tivesse lá seus 3,40 metros, e Davi com 1,70, 1,75, assim da minha altura, com esse físico de jogador de baralho. Imagine com que fúria aquele gigante teria se levantado contra o pequeno Davi. E como o pequeno Davi seria engolido se ele não tivesse acabado, exterminado aquele problema naquele momento, naquela oportunidade que teve. Às vezes a gente deixa problemas para lá, não resolve, e eles se levantam com mais fúria, com mais raiva, e vêm sobre nós com todo o ímpeto. Aí dizia minha mãe: não se deixa para amanhã o que se pode resolver hoje. Biblicamente falando, não se ponha o sol sobre a sua ira. Tem problema? Vai lá resolver. A outra palavra que me salta aí nesse versículo é a palavra vinho, que em alguns momentos na Bíblia é símbolo da alegria. A gente lembra lá das bodas em Caná da Galileia, em que Maria chega para Jesus e diz: olha, eles não têm vinho. E Jesus vai transformar a água em vinho. Os irmãos conhecem a história. Para quem gosta de beber, vê nesse fato aí uma boa oportunidade de dizer: se Jesus transformou a água em vinho, mas o vinho ali é símbolo da alegria. Talvez a alegria no casamento, simbolicamente falando, estivesse acabando. Talvez a sua alegria esteja acabando. Lembre que Ele é aquele que transforma a água em vinho. Ele ainda pode renovar a sua alegria nesta noite. Ele ainda pode trazer esperança nesta noite. Ele ainda pode aumentar a sua fé nesta noite. Ele ainda pode te impulsionar nesta noite. Ele ainda pode dizer para você nesta noite: ó, mais um passo. Vai mais um passo. Tenta de novo, porque mais uma semana está começando. Talvez aí o vinho, no sentido de, citando aí a embriaguez, seja algo que traga malefícios, sentimentos ruins. Talvez ele esteja aí tentando contrastar o que vem após o vinho. E a gente vai saber. O sábio Salomão vai dizer: não olhes para o vinho quando ele se mostra vermelho no copo. Um profundo entendedor e degustador de vinho dizendo que, olha, toma cuidado com o uso do vinho. E aí ele vai trabalhar essa parte
E talvez o apóstolo Paulo tenha isso em mente, de falar a respeito dos malefícios do vinho. A pessoa debaixo da embriaguez, sobre os efeitos do vinho, ela perde seus reflexos, ela perde seu raciocínio, ela perde a sua noção de espaço, ela perde o senso do ridículo, e ela faz coisas que de maneira sóbria não faria. Há até aqueles que dizem, vou beber na intenção dela, hein? Tomando coragem para fazer bobagem. Talvez seja esse o contraste do uso do vinho. Em contrapartida, aquele que é levado pelo Espírito, e aí está esta questão aí, dele dizer, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não é que, quando ele vai dizer enchei-vos do Espírito, não é que o Espírito vai se esvaziando, não é que o Espírito vai sendo desgastado, não é que o Espírito o nível de Espírito vai baixando em nós, porque Ele habita em nós, e o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele está aqui, Ele está aí em você, Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, Ele habita em você. A grande questão que Paulo está citando aqui, é se você se deixa dominar por Ele, porque a pessoa dominada pelo vinho, a gente já vê os desastres que acontecem, mas a pessoa dominada pelo Espírito, ela vive de maneira diferente. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui que o Espírito Santo diminuiu em você, ele não está dizendo que o nível de Espírito Santo baixou em você, foi reduzido em você, ele não está dizendo que o Espírito Santo diminuiu, ele não está dizendo que você tem menos do Espírito Santo do que o outro. O pastor desta igreja, pastor Elmer, não tem mais do Espírito Santo do que você tem. Eu não tenho mais do Espírito Santo do que você tem. O que Paulo está tratando aqui conosco nesta noite, é o quanto você se permite ser usado pelo Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Permita que o Espírito Santo se mova em você, permita que o Espírito Santo haja através da sua vida, permita que o Espírito Santo abençoe pessoas usando você. Constantemente a gente faz orações esquisitas. Senhor, visita lá o hospital Getúlio Vargas. Ele está lá, gente. Deus está no hospital Getúlio Vargas, eu posso afirmar. Deus está no hospital Getúlio Vargas, mas Ele está mandando você ir lá. Quem faz visita sou eu, quem faz visita é você. E é nesse sentido que Paulo está tratando de encher. Enchei-vos do Espírito, deixa que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, deixa que o Espírito Santo te use, deixa que o Espírito Santo se comunique através de você. E algumas questões, quando ele vai tratar de não embriagar-se com vinho, em que há contenda, o outro texto vai usar a expressão dissolução. E aí vai tratar de discórdia, inimizade, indisciplina, desrespeito. Crente cheio do Espírito Santo, ele não tem essas coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, vai falar dos frutos da carne. Ele vai dizer que os frutos da carne são bem conhecidos. As obras da carne são bem conhecidas, a expressão que ele usa são manifestas. Conhecer, você saber que tem. Manifesta é quando a coisa aflora. Quando ele usa a expressão manifestas, as obras da carne são manifestas, ou seja, elas afloram. Você deixou sair, estão lá, estão impregnados no teu DNA porque você é pecador. E por ser pecador, você estando nesta carne, estas obras da carne estão em você. A questão é quando elas se manifestam, porque inveja todo mundo tem, não adianta dizer que não tem. Tem. Como é que esse camarada comprou esse carro desempregado? Como é que fulano tem casa em Cabo Frio, gente? Inveja a gente tem. A questão é quando aflora. E é por isso que ele está usando a expressão manifesta, aflorou. Você deixou sair, deixou transparecer que você tem aquele sentimento. Ou você nunca pensou em esganar uma pessoa?
Eu já saí de 2 empregos, porque se eu ficasse, eu teria matado alguém. Você tem que reconhecer a sua fragilidade humana, não dá para ficar aqui não. Eu trabalhei com uma chefe no emprego que eu tive, que eu não estava mais aguentando ela, eu estava orando dia e noite para sair daquele lugar. Senhor, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. E Deus tirou. Acontece que Deus me colocou no outro emprego. O outro emprego era pior, porque o embate era todo dia. Não dava para desvencilhar. Falei, Senhor, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Deus ouviu, tirou. Aí Ele me colocou no outro emprego. Aí eu comecei a ver que o problema está em mim. 2 tentativas, na terceira o problema está em você. Reconheça que o problema está em você. E aí Paulo vai relatar que as obras da carne são manifestas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. E ele, para não prolongar ainda essa lista, ele vai dizer, e coisas semelhantes a estas, para piorar, sobre as quais já vos adverti, que não herdará o reino de Deus os que tais coisas praticam. O pecado está em nós, e nós estamos barrados, excluídos do reino de Deus por causa do pecado. Aí entra a graça de Deus, entra a misericórdia de Deus, porque por nós, pela nossa carne e por tudo isso que está em nós, nós estaríamos perdidos. E aí eu vejo a importância da gente louvar a Deus no templo. Salmo 150 vai dizer, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. E a importância desta ordem de louvar, não é pedido, é ordem. Às vezes o ministro de louvor se esgoela aqui, para o povo bater palma, para o povo cantar, quando já existe uma ordem para fazer isso. Louvai ao Senhor com adufes e danças, louvai ao Senhor com as palmas, louvai ao Senhor com símbolos sonoros, com símbolos retumbantes. Louvai, louve ao Senhor, fale bem dele, conte os seus feitos. É ordem. É constrangedor o ministro de louvor estar aqui pedindo para a igreja cantar, quando é uma ordem de Deus. Louvai, cante, porque enquanto você canta, você está verbalizando sentimentos. A minha mãe, quando estava na FICAP hoje pela manhã, a minha mãe, quando se converteu, ela falou assim no meio dos irmãos, eu não aceitei Jesus nesta noite por causa daquilo que meu filho prega, porque para mim ele prega igual papagaio, ele fala demais, mas é pela sinceridade com que ele canta no banheiro. Constantemente lá no banheiro eu cantava assim, eu luto é contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer para o mundo e reviver para Deus. E isso entrou no coração dela e promoveu a transformação que ela precisava. Uma canção vindo da alma, de alguém quebrantado, de alguém que reconhece suas falhas, suas imperfeições, as suas limitações humanas, e isso mexeu com o coração dela, é isso que ela buscava, a sinceridade da alma. As pregações, era só um papagaio falando, repetindo textos, mas a canção debaixo do chuveiro atingiu a alma. E aí eu compreendi que Deus não chamou pregadores, não chamou pastores. Atos capítulo 1, versículo 8, sereis minhas testemunhas. Dê testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida, e Ele vai alcançar outros através de você. Quando Paulo fala a respeito de enchei-vos, eu lembro de uma viúva cujo marido morreu e deixou dívidas. Tinha uma propaganda aí na década de 90, final da década de 90, que dizia assim, não deixe dívidas, deixe saudade. Alguém falou o nome da empresa aí.
Eu sei que a propaganda é a alma do negócio. E essa viúva vai até o profeta, olha, diz ao profeta, olha, meu marido morreu, deixou dívidas e o credor está à porta, quer levar meus 2 filhos como escravo. O profeta é engraçado. Meu marido morreu, deixou dívidas e o credor quer levar meus 2 filhos como escravo para pagar essa dívida. O que tens em casa? Só pode estar de brincadeira. A tua serva não tem nada, senão uma botija com um pouco de azeite. E ele vai dizer para essa mulher, olha, vai às suas vizinhas e peça vasilhas vazias, não poucas, muitas. E ela vai, talvez batendo de porta em porta, pedindo vasilha. Eu sou obrigado a falar porque está dentro do tema. Tu conhece alguém que pede vasilha emprestada e não devolve? Tem gente que... Tem gente que pede vasilha emprestada, pote. Não vou fazer propaganda da empresa não, fica calma. Tem gente que pede pote emprestado e não devolve. Dizem pessoas educadas que o ideal, quando você... Não é para pedir, mas quando você pede alguma coisa emprestada, principalmente pote, ao devolver, devolve cheio. Devolve com agrado, gente. Os olhares me indicam que tem gente que pede pote e não devolve. Gente, aprende a devolver os potes. E, se possível, com agrado. Faz um bolinho. Devolve o pote com alguma coisa dentro. Tem gente que pega as coisas e não devolve. E eu não estou falando só de pote, não. Tem gente que se apropria daquilo que não é seu. Não pode ver um negocinho, ih, vaso bonito. Caneca bonita, eu queria ter uma caneca assim. E leva. Isso é cheio do Espírito Santo? A pessoa viu uma extensão enrolada ali no cantinho. Botou na sacola, ó. Isso é coisa de gente cheia do Espírito Santo. É disso que Paulo está tratando. A culpa não é minha não. Você está olhando para mim? Olha para o texto. Enchei-vos do Espírito. Ele está falando de embriaguez, está falando de dissolução, está falando de contenda. A culpa não é minha não, a culpa é do texto. Eu posso ser acusado de muitas coisas, mas não de não falar do texto. Eu sei, eu vou dar a volta lá em Nova Iguaçu, porque eu conheço Nova Iguaçu, mas eu vou retornar para o texto. A coisa é grave. Mas a mulher tinha pelo menos bons relacionamentos. Me parece que ela pedia potes emprestados de vez em quando e devolvia. Talvez devolvesse com alguma coisa. Mas dessa vez a situação estava ruim. O marido morreu, deixou dívidas e ela precisava de vasilha, segundo a ordem do profeta. E eu imagino essa mulher batendo de porta em porta, vizinha, me empresta uma vasilha. Se for daquela um pouquinho maior, melhor ainda. Bateu na porta, vizinha, me empresta. E as vizinhas foram emprestando vasilhas vazias. Ou seja, pelo menos bom relacionamento ela tinha. Aprenda a construir bons relacionamentos, porque na hora que você precisar, você tem ajuda. Porque tem gente que é tão mal relacionado, mas tão mal relacionado, que quando vai se aproximando, a pessoa, se possível for, atravessa para o outro lado. Ih, lá vem ele. Só vive reclamando, só vive murmurando. Nunca está bom. Pessoas fogem de você porque você só vive reclamando, só vive murmurando. Quando possível, as pessoas, quando não é possível, cumprem paz. Mas já passou. Porque sabe que se ficar, vai ter uma reclamação, vai ter uma murmuração. E está quente hoje, né? E o ar-condicionado está forte. Gente que só vive reclamando, só vive murmurando. E isso não é coisa de quem está cheio do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Para de reclamar. Mas aquela viúva pelo menos tinha bons relacionamentos. Ela se dava bem com os vizinhos. Porque tem gente
que só o sangue do Cordeiro. Gente insuportável, gente que não tem bom relacionamento, que não se dá bem com o vizinho, que passa pelo vizinho sem dar um bom dia. Tu vai precisar dele, hein? Como dizia minha mãe, o mundo dá voltas. Construa bons relacionamentos. E aquela mulher recolheu vasilhas emprestadas das suas vizinhas, e a ordem do profeta era: se tranca no teu quarto. Pega do teu azeite e vai enchendo as vasilhas. Os irmãos conhecem a história. Ela vai enchendo as vasilhas, daquele pouquinho de azeite que ela tinha, ela vai enchendo todas as vasilhas, até que se acabaram as vasilhas. É uma outra indicação, um outro ensinamento, de que para ser cheio eu preciso me esvaziar. Cheio desse jeito que você está, não tem mais nada que caiba em você. É preciso se esvaziar. Quando a gente inspira, os pulmões enchem de ar. E aí não cabe mais nada. Não adianta você inspirar mais nada que não cabe. Pulmão tá cheio. Acabou. Pulmão está cheio. Mas quando você expira, aí os pulmões estão vazios de novo, preparados para receber mais ar. Se esvazie de si mesmo. Desse jeito que você está, cheio de si, o Espírito Santo não tem muito o que fazer. Não tem como você ser cheio dele. Para a gente concluir, a mulher pediu mais vasilhas, e os filhos disseram: mamãe, acabaram-se as vasilhas. O que me inspira a dizer nesta noite que o Espírito Santo, ele precisa completar a obra, mas você precisa deixar, você precisa permitir. O apóstolo Paulo tem contrastado neste texto aí a ação do Espírito Santo sobre a vida do crente. Um tema que nos inspira a dizer que o crente precisa se permitir deixar ser usado pelo Espírito Santo. Quando você dá testemunho daquilo que Deus tem feito, isso alcança pessoas. Quando você mostra para alguém o quanto você tem mudado, isso inspira pessoas. Mas tem gente que não quer mudar. Alguém vai chamar de crente Gabriela: eu nasci assim, sempre fui assim, vou morrer assim. E isso não é coisa de gente cheia do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, ele é atento. O crente cheio do Espírito Santo, ele percebe quando o outro não está bem. Alguém vai falar a respeito de discernimento do Espírito. Só de olhar, você percebe que o outro não está bem. Não precisa perguntar. O crente cheio do Espírito Santo, ele não deixa oportunidades passarem. E às vezes a gente perde oportunidades de dar bom testemunho, de mostrar para o nosso vizinho que existe um povo diferente. Nós vivemos numa época em que existem muitas igrejas, muitos crentes, de diversos tipos e modelos. E as pessoas parecem estarem cheios de crentes, cheios de igreja. E você precisa mostrar algo diferente. E essa diferença tem que estar no estar cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, ele é diferente, porque ele não se permite tomar suas próprias decisões a contento. Ele não se permite decidir questões por conta própria, sem antes colocá-las debaixo do crivo do Espírito Santo. Senhor, me mostra aí se é da tua vontade tomar esta ou aquela decisão.
decisões tomadas no rompante, no calor das discussões, são decisões pesadas, que mais cedo ou mais tarde virão sobre nós. Decisões tomadas debaixo da direção do Espírito Santo. São decisões leves, que vão nos trazer alegria. O apóstolo Paulo chega a comentar: quer comais, quer bebais, fazei para a glória de Deus. O crente cheio do Espírito Santo, tudo o que ele faz, o alvo é glorificar o nome do Senhor. O crente cheio do Espírito Santo, tudo aquilo que ele fala, é para que venha edificar alguém. E quando ele percebe que algo que ele possa vir a falar vai deixar de edificar, ele guarda silêncio. A gente sabe que o silêncio é perturbador, porque o mundo anseia por respostas. Nós vivemos aí em redes sociais em que parece que o mundo nos impulsiona a ter resposta para tudo, só que eu não sou dono de todas as respostas. Eu não posso me ver obrigado a responder todos os questionamentos. Eu não posso viver obrigado a responder todas as perguntas, a tudo que me fazem, a tudo que querem saber. Mas o mundo nos pressiona a termos resposta para todas as coisas. E nessa pressão de ter resposta, você acaba dando uma resposta que não é aquela que agrada ao Senhor, nem edifica o outro. O mundo nos pressiona a tomarmos decisões a jato. E ao tomar decisões a jato, ao tomar decisões imediatas, a gente deixa de consultar ao Senhor. E toma decisões erradas. Dificilmente uma decisão tomada no calor será uma decisão acertada. Dificilmente uma decisão tomada de imediato será uma decisão acertada. Dificilmente uma decisão tomada segundo o seu próprio intelecto será uma decisão acertada. O crente cheio do Espírito Santo, ele é dominado pelo Espírito Santo. Ele é impulsionado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, produzido pelo Espírito Santo. Eu gosto da conversa que Jesus tem com Nicodemos, em que ele vai dizer: olha, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Quando você é cheio do Espírito Santo, você simplesmente se deixa ser impulsionado por Ele e vê como Deus conduz as coisas. Que nesta noite você possa decidir ser um crente cheio do Espírito Santo. Nessa ansiedade, nesse desejo de ser cheio do Espírito Santo, a gente vê pessoas buscando a Deus no monte, buscando a Deus nas vigílias, buscando a Deus nos congressos, buscando a Deus nas reuniões. Mas o resultado tem sido pouco eficaz. Quando você ora, Deus ouve. Quando você lê a Bíblia, Deus fala. Leia a sua Bíblia, medite na palavra do Senhor, um capítulo por dia que seja, mas não deixe de ler. É através dela que Deus vai falar de maneira poderosa na sua vida e vai mudar a sua maneira de pensar e de ver as coisas. Que você tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Amém.